Então, boa noite a todas, todos, todos. Eu sou a Zezé Menezes e é com muito prazer, com muita satisfação que eu comemoro, junto com os meus companheiros e companheiras, um ano da Coalizão pela Vida, que é um grupo de organizações, mas também de ativistas autônomos que atuam em São Paulo para sensibilizar o poder público em relação ao enfrentamento à Covid e proteger as pessoas de maior vulnerabilidade do Estado, sensibilizar o poder público, a sociedade e as mídias. Né? São Paulo é o estado em que nós temos o maior número absoluto de mortes por Covid. O Brasil é o segundo país em número de óbitos. E essa população de São Paulo, esse número é um número desproporcional, já que o estado de São Paulo, que corresponde a cerca de 25% da população brasileira, quando pensamos na Covid, nos óbitos por Covid, responde por mais de 26%. Então, existe uma desproporcionalidade de óbitos no estado de São Paulo, o que nos preocupa bastante. Então, a Coalizão pela Vida, ela surge nesse momento de pandemia, com o objetivo principal de sensibilizar o poder público, de pensar em medidas de proteção à população de maior vulnerabilidade, porque o número de pessoas que morreu por Covid no estado está muito localizado nas periferias, e sabemos já que essas pessoas tinham um CEP determinado, as periferias das cidades, das metrópoles, população negra e pessoas que trabalham na área de serviços. Então, é uma população altamente vulnerável, socialmente vulnerável, e que precisa, no entanto, de um cuidado maior, de um olhar mais atento do poder público. Então, para dar continuidade, o Beto vai apresentar as nossas convidadas da noite de hoje. Beto, tá sem som. Clica no microfone, ativa seu som, Beto. Tá, primeiro eu queria agradecer as três professoras, são três mulheres, né, achei muito legal isso, que vieram compartilhar com a gente algumas reflexões. Eu acompanho bastante os trabalhos aí que o Observatório Covid-BR vem fazendo. Já estivemos com a Flávia Ferrari já em reunião também, para discutir uma série de possibilidades de parceria. Como antes do evento, como a Eunice estava relatando, tudo para a gente é muito difícil, porque as organizações estão no momento de muito ataque, né, aos direitos em geral. Em geral, elas têm poucos recursos, e foram poucas as que dedicaram assim, um grande recurso só para a Covid, contratando gente. Em geral, as próprias pessoas que já fazem tudo estão tendo que também fazer o trabalho de Covid. A Zezé, por exemplo, é voluntária também, ela é aposentada. Eu tenho que trabalhar e sou voluntário na coalizão, e algumas pessoas são representantes de organizações, são profissionalizados, mas estão com um monte de trabalhos, até porque esse governo faz um ataque cruel, né, a todos os direitos. Então, primeiro, muito obrigado por vocês aceitarem esse convite da gente, a gente fica muito agradecido. A proposta desse debate é aproveitar essa maré de naturalização cruel da pandemia para a gente discutir um pouco o que está acontecendo, né? Quais são as lições aprendidas para essa nova etapa que a gente vai vivenciar agora, né? Onde a gente vai ter algumas ondas, talvez não tão grandes como as anteriores, mas com muitos sequelados. A gente tem milhões de sequelados, né? Eu mesmo conheço alguns amigos que estão com problema de memória, ninguém está se tratando, e são pessoas, em geral, universitárias, né? Imagina na periferia como está. A Prefeitura de São Paulo não tem política para sequelados, né? Eles dizem que acompanham os internados, não dão dados para a gente de quantos eles acompanham, e as pessoas que não foram internadas, né? Nós sabemos que 1/3 dos infectados estão com algum tipo de sequela. Então, a gente vai apresentar rapidamente. A gente está aqui com a professora Márcia Castro, que vai introduzir. Ela é professora de demografia, chefe do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard.
muito honra o Brasil nessa importante universidade, é integrante do Observatório Covid-19-BR, que é uma rede de 80 pesquisadores, uma rede lutadora, guerreira, importantíssima, que também está nadando aí contra a maré da normalização. A gente tem aqui a Lorena Barbéria, né, que é colega da professora Márcia no Observatório também, e coordenadora científica da Rede de Pesquisa Solidária, que tem produzido também estudos importantíssimos sobre a questão da desigualdade, né, e de como essas políticas acabam alimentando a desigualdade. A Lorena é professora de Ciência Política na USP, universidade essa que eu já frequentei muito, eu fiz jornalismo lá, fiz História, e sou mestre em Comunicação também pela USP. E a terceira expositora é a professora Cláudia Fegadoli, que trabalha na Unifesp Diadema, e lá ela coordena, no território de Diadema, a pesquisa Vulnerabilidades e Reinvenções da Pandemia de Covid-19, uma pesquisa que começou na primeira etapa com 16 territórios vulneráveis, e na segunda etapa está mirando 5 territórios, né? Mirando um pouco todas as desigualdades e como as pessoas, os movimentos, estão tentando gerenciar toda essa catástrofe de uma forma que consiga implementar iniciativas solidárias, né, e pressionar o poder público a exercer o seu papel constitucional. Então, eu convido a professora Márcia para fazer sua primeira exposição, né? As pessoas que estão aqui presentes, por favor, quem puder, deixe o nome, algum contato para a gente, se apresenta no chat, ele vai ficar gravado. Um agradecimento às 26 organizações que perseveraram em estar até hoje com a gente, o pessoal da moradia, o pessoal da luta antirracial, dos negros, o pessoal das mulheres, o pessoal também do CEFRAS, né, Serviço Franciscano de Solidariedade, Visão Mundial, 2 organizações cristãs. Nós temos aqui organizações da área de educação, como Ação Educativa, nós temos a Frente de Economia Solidária, quer dizer, são muitas, a gente corre o risco até de esquecer, Central de Movimentos Populares, União dos Movimentos de Moradia, Coalizão Negra por Direitos, o Grupo de Prevenção Integrada, que eu e Eunice fazemos parte, que foi um grupo de cidadãos que foi atrás das entidades, junto com a Ação Educativa, para criar essa coalizão. Então, muito obrigado por todas as 26 que perseveraram até hoje, né? É uma luta, é uma conquista a gente estar aqui até hoje, tá? Então, beijos, abraços para todo mundo. Professora Márcia, por favor, aguardamos sua contribuição. Obrigada, Beto, Zezé. Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês por esse convite e, acima de tudo, dar os parabéns pelo primeiro aniversário da Coalizão pela Vida. E eu acho que a gente tem que louvar todo mundo que dedica o tempo voluntariamente ao longo desses mais de 2 anos para lutar pela vida, né? Que, infelizmente, parece que a vida não está tendo muito valor hoje em dia para o grupo que dá as canetadas. Então, eu vou compartilhar minha tela, e o que eu vou fazer é falar um pouquinho, fazer uma introdução bem geral sobre as respostas, e eu vou focar bastante nas consequências dessas respostas à Covid-19 no Brasil. Então, eu vou dar um panorama do Brasil, alguns exemplos, e depois a gente vai falar um pouco mais de São Paulo. Bom, então, para a gente falar das respostas, eu acho que primeiro é importante que a gente entenda que havia desafios logo no começo, mas também haviam oportunidades, né? Então, se a gente pensa em termos de desafios, o Brasil é um país marcado pelas desigualdades, e cada uma dessas desigualdades, como a Zezé bem falou no começo, elas têm uma demografia específica e elas têm um CEP específico. Então, a gente entender quem são as pessoas e onde estão as pessoas mais vulneráveis no momento de uma emergência de saúde pública seria fundamental para que a resposta pudesse ser direcionada exatamente para prevenir que essas pessoas piorassem ainda mais em termos de condições de saúde e em condições socioeconômicas. Então, a gente tem uma lista enorme, eu só coloquei algumas coisas aqui em termos de desigualdade, nós temos vários trabalhos mostrando que há um padrão regional bem específico de desigualdade, mas do ponto de vista econômico, é importante que a gente se lembre que esse decênio, né, que terminava em 2020, pela primeira vez seria um decênio que a média móvel de 10 anos do crescimento anual do PIB seria negativo. Então, a gente tinha um desafio social, a gente tinha um desafio de infraestrutura, com a desigualdade marcante, mas a gente também tem um desafio econômico. Se a gente pensa no contexto das Covids, em termos das comorbidades,
infelizmente, o Brasil piora a cada ano em termos de pessoas obesas e com sobrepeso. E se a gente olha para os dados da pesquisa Vigitel, que é um inquérito telefônico feito desde 2006, Manaus era a capital que tinha o maior percentual de adultos com obesidade no Brasil inteiro. Então, esse contexto todo é extremamente importante, e além disso, quer dizer, a gente tem esses desafios e o Brasil vivia um momento antes da pandemia chegar em que havia cortes no orçamento, o teto de gastos que deixou o sistema de saúde brasileiro, o SUS, extremamente subfinanciado. É nesse contexto que o Covid-19 chega no Brasil. Apesar disso, no final de 2019, antes de começar a pandemia, bem antes de começar a pandemia, houve o cálculo desse indicador, que é um indicador de segurança de saúde global. Qual é a ideia desse indicador? É que a gente pudesse medir, através de várias variáveis, qual é a capacidade dos países de responderem a uma emergência, né? Por isso que a gente fala segurança global. E esse indicador tinha vários domínios, eu só coloquei 3 aqui, mas a mensagem principal aqui é que o Brasil estava bem posicionado, o Brasil estava extremamente posicionado no indicador que é a capacidade de você poder mitigar o surgimento de um novo patógeno e de uma epidemia. E o que fazia o Brasil estar tão bem posicionado era exatamente o sistema de saúde, né? Se a gente pega países com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil é o único que tem um sistema que é efetivamente universal e que provê saúde a todos, sem custo, como um direito, né? Que a saúde no Brasil é um direito, como escrito na Constituição. Então, a gente tem esse contraste de desafios enormes, mas uma oportunidade imensa de poder dar uma resposta que se adeque a essas desigualdades locais. Bom, todo mundo sabe que a resposta foi uma catástrofe, vou falar só um pouquinho, e aí o que acontece é que em janeiro de 2021, quer dizer, quase 12 meses de pandemia no Brasil, 10 meses, um outro exercício que foi feito para calcular um indicador de resposta à pandemia foi feito em 98 países e o Brasil foi o último colocado, né? Então, a gente vê um potencial que não foi realizado em função de uma resposta que efetivamente não valorizou a ciência, não valorizou a vida e não valorizou a rede de serviços que é extremamente bem conectada, serviços de saúde que o Brasil tinha. Outra coisa que é importante a gente entender é que essa resposta ou não resposta que foi dada, ela criou uma ruptura num sistema tripartite que o nosso sistema de saúde tem, ou seja, você tem o nível federal, o nível estadual, o nível municipal, e eles agem em conjunto. Então, se o municipal é quem implementa as ações, o Estado dá suporte, dá parte do apoio financeiro, mas é o nível federal que provê a orientação. Ou seja, é como se você tivesse uma orquestra, o nível federal é o maestro, e depois cada um vai tocar seu instrumento, e você tem aqueles instrumentos em grupos, né? Então, você tem os estados e cada um está tocando. Como houve a ruptura desses 3 níveis, essa eu acho que é a melhor ilustração do que aconteceu no Brasil. Então, isso é uma frase que foi feita por um jornalista britânico, que também é escritor, e o que ele diz aqui é que, e aqui eu vejo esses barcos todos aqui como os estados brasileiros, na verdade, os municípios brasileiros, e os municípios não estavam no mesmo barco. Estavam todos na mesma tempestade, ou seja, no meio de uma pandemia, mas alguns municípios tinham mais recursos, alguns municípios foram contra o que estava sendo falado e pregado pelo governo federal e fizeram a coisa certa, e alguns quase foram penalizados por isso. Acho que um exemplo foi o Ceará, que alugou um avião, mandou para a China para trazer máscaras, respiradores, e quase foi processado pelo Ministério Público porque não seguiu a orientação. Então, a gente tem esses exemplos também de você tentar fazer a coisa certa e quase ser penalizado por isso. Então, foi essa situação que a gente viu no Brasil, é que cada um tentou fazer a melhor coisa possível, alguns não fizeram nada, alguns seguiram a orientação do governo federal. Bom, eu não preciso nem perder muito tempo dizendo quais foram as consequências
que para mim é uma combinação de não dar a resposta correta e dar a resposta errada, são as duas coisas juntas. A CPI deixou isso muito claro, infelizmente, né, quer dizer, todo mundo que foi indiciado pela CPI, a gente ainda não teve uma resolução disso. E aí eu acho esse trabalho que foi feito, que foi uma reflexão em que o Julio Frank participou, que é o ex-ministro da Saúde do México, e outros brasileiros também participaram, acho que o César Victor está nesse trabalho também, se não me engano, a ideia de você ter, e eles usam o México e o Brasil como exemplos, a ideia de você ter uma resposta que ela é falha, que é um resultado de você não fazer nada, ou de você ser totalmente inapto como um líder para poder prover uma resposta diante de uma emergência. Bom, e aí eu acho que é importante, toda vez que eu faço alguma apresentação dessa, a gente também teve coisas muito boas que aconteceram, né? Então, tem esses grupos, esses coletivos que foram criados de pesquisadores, por exemplo, o Beto acabou de mencionar isso, é um fato positivo. Nós tivemos instituições e grupos de pesquisadores que nunca, de diferentes áreas, que nunca trabalharam juntos antes, e todo mundo se uniu para tentar ajudar da maneira que podia, assim como nós tivemos esforços sendo implementados por organizações comunitárias, filantropia, a indústria, enfim, diferentes combinações, às vezes universidades envolvidas, e essas ações locais salvaram muitas vidas, na verdade ainda salvam muitas vidas, porque estão agora atuando nas consequências da Covid. Isso é importante que a gente mencione por dois motivos. Primeiro, porque mostra, para mim, eu acho que isso é o que dá esperança que o Brasil vai dar a volta por cima e vai sair dessa, né? Então, tem uma coisa muito boa ainda no povo brasileiro e essas respostas representam isso. E a segunda é que a gente precisa ressaltar essas coisas porque em muitos municípios isso foi a resposta. Num outro cenário, isso seria um complemento à resposta que estaria sendo dada pelo governo federal, combinado com o governo estadual e municipal. Mas, em alguns locais, a resposta foi essa. Ou seja, na ausência da ação do Estado aqui eu falo Estado como uma entidade federal, essas ações foi o que acabaram salvando as vidas. Então, a gente precisa ressaltar isso também. Bom, essas ações e falta de ações do governo federal, elas têm, eu digo tem, porque isso ainda não acabou, um preço muito alto, e não é o governo que está pagando esse preço, são as pessoas que estão pagando esse preço. Então, a mortalidade, não preciso nem falar, né, quer dizer, a mortalidade em excesso que a gente observou, infelizmente ainda observa, a Zezé falou no começo, na introdução, sobre os números. Essa é uma das estimativas que está disponível na página do CONAS, mostrando quantas pessoas morreram além do que era esperado se nós tivéssemos o mesmo padrão de mortalidade que a gente estava tendo no Brasil antes da Covid. Novamente, esse excesso de mortalidade, ele não é igual para todo mundo, né? Então, tem uma geografia muito específica, a gente tem uma concentração do excesso de mortalidade em áreas que são mais carentes ou áreas que não deram a resposta que deveriam dar, porque, de certa forma, se alinharam com a ideologia, digamos assim, do governo federal. E isso aqui, esses dois mapas estão mostrando o excesso a nível estadual. Se a gente quebra isso por município, é ainda mais diverso, né? Então, essa ideia da desigualdade, quanto mais fina for a escala espacial, mais você vai ver esse caráter da assinatura demográfica e espacial da desigualdade. Uma outra maneira de se medir esse efeito na mortalidade é avaliar o impacto na esperança de vida ao nascer, que é uma medida muito boa, uma medida que resume o padrão de mortalidade por idade na população. E o que a gente vê é que, ainda que o Brasil estivesse ganhando, em média, 5 meses de expectativa de vida por ano, ao longo de cerca de 40 anos, uma média, o Brasil perde 1,41 anos entre 19 e 2020,
novamente com uma alta desigualdade. Então, o estado que mais perdeu anos de expectativa de vida foi o estado do Amazonas. Na verdade, os 3 que perderam mais estão na região norte. A gente está terminando o cálculo para 2021, mas é mais de 2 anos. Esse aqui foi um cálculo que nós fizemos com as mortes até abril, mas a perda de anos de vida em 2021 são mais de 2 anos. Então, assim, uma queda dramática, algo que a gente nunca viu em alguns países. Isso só aconteceu durante a gripe espanhola. Então, para o Brasil, isso foi um retrocesso de ganhos de mortalidade que haviam sido obtidos nas últimas décadas. Alguns grupos específicos sofreram mais, e aqui eu trago 2 exemplos. Primeiro, a mortalidade materna. Nenhum país das Américas teve mais mortes entre mulheres grávidas por Covid do que o Brasil. A mortalidade entre grávidas e puérperas é extremamente elevada no Brasil. E outro grupo que eu acho que a gente precisa falar mais disso, e não está sendo falado o quanto deveria, são os órfãos. Os órfãos que perderam pai, mãe, ambos, ou que perderam os avós, que também são os cuidadores diretos dessas crianças. Então, isso é um impacto altíssimo. Até hoje, o governo não tem um programa de assistência social que dê amparo para os órfãos da Covid. O primeiro estado que começou isso, acho que foi o Maranhão, e agora existe uma coalizão de estados do Nordeste começando a fazer algo para os órfãos da Covid. Mas o Brasil não tem um programa ainda, o que é um absurdo sem dimensões. Já falei na desigualdade aqui, o que eu trago primeiro, a gente já via que havia uma desigualdade nas mortes por Covid. Então, novamente, apesar da Covid ter afetado todo mundo, digamos assim, mas havia um risco de morte maior entre negros e pardos e, obviamente, entre as pessoas mais velhas. Essa desigualdade tem vários ângulos. Então, aqui tem um número mostrando o excesso de mortalidade em São Paulo. Ele é muito maior entre os negros e pardos, comparado com brancos. Quando a gente vê a mobilidade, ou seja, quem é que consegue trabalhar de casa e sair menos, ou seja, realmente consegue se isolar, são os brancos. Os negros e pardos não têm tanta capacidade de poder praticar o isolamento porque estão mais sujeitos ao trabalho informal e precisam sair de casa. E aqui a mesma dimensão, mas olhando por renda. E a gente sabe que renda e raça elas estão extremamente relacionadas no contexto brasileiro. Essa desigualdade, infelizmente, também é observada quando a gente olha os números da vacinação. Então, a vacinação é fantástico, é uma coisa que diferencia o Brasil comparado com outros países. Eu estou aqui nos Estados Unidos, a vacinação aqui é um atraso total, porque há uma grande parcela que até hoje não tomou nem a primeira dose. Felizmente, a gente não tem esse problema no Brasil com a mesma magnitude, mas devido às falas e às ações do governo federal, até a confiança na vacina eles estão conseguindo destruir, então é extremamente preocupante. Mas aqui um simples exemplo, esse é um mapa de ontem. Se São Paulo tem 92% da população que tomou as 2 doses, o Amapá só tem 55%. Então, essa desigualdade também se reflete quando a gente olha para a vacinação, e ela também tem um caráter local. Esse mapa foi produzido pelo grupo da Raquel Ronick, na USP. Ele é um mapa de alguns meses atrás, então a situação já está diferente, mas o que ela mostra é que quando você olhava quem é que tinha 2 doses da vacina, o maior percentual estava na parte central de São Paulo, que é a área mais nobre, que é exatamente a área onde teve menos mortes. E quando você vai para a periferia, onde teve a maior mortalidade por Covid, é onde você tinha a menor cobertura vacinal. Então, novamente, a lente da desigualdade, ela mostra uma realidade muito mais severa quando você vai descendo no nível espacial mais refinado. É importante ressaltar que não são apenas as ações ligadas à saúde que tiveram problemas, né? As ações e as faltas das ações.
outras agendas do governo federal, em outras áreas, elas também têm consequências negativas para a saúde e afetaram diretamente a Covid também. E aqui eu trago a questão da agenda ambiental. Então, toda essa irresponsabilidade, digamos assim, que está acontecendo com relação à agenda ambiental na Amazônia, que está promovendo o garimpo ilegal, o desmatamento, e se você desmata vai ter queimada, né? Então, aqui eu trago um trabalho do InfoAmazônia que foi feito mostrando todas essas áreas brancas, são as áreas de fumaça que foram geradas em função das queimadas na Amazônia, e é importante que a gente ressalte que, como isso é a fumaça, você também já tem o efeito do vento. Então, não é necessariamente apenas onde queima, mas é toda uma área afetada pela fumaça, e o que está na fumaça é o material particulado, principalmente o material particulado 2,5, que é bem pequeno e que realmente tem um problema de saúde seríssimo para os pulmões e para doenças respiratórias. Bom, por que eu estou mostrando isso? Porque foram exatamente nesses municípios onde você teve a maior concentração da fumaça e do material particulado, isso teve um efeito direto nas hospitalizações e nas mortes por Covid. Então, veja, isso é uma política ambiental que destrói a floresta, afeta os povos da floresta, mas também afeta a saúde de todo mundo que mora nessa área. E aí eu queria falar algumas coisinhas aqui para encerrar. A primeira é que a pandemia não acabou, mas a gente já está convivendo ainda com a pandemia, com os efeitos da pandemia. Um deles é que, infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? O Brasil começou um programa maravilhoso em torno de 2010, em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, e agora a gente está de volta para o mapa da fome, são cerca de 19 milhões de brasileiros que não comem, é a fome severa, o nível mais severo de insegurança alimentar. Isso é extremamente preocupante, e isso, enfim, novamente, essa situação é pior no norte e no nordeste do Brasil. A desigualdade aumentou com a pandemia, o número de pessoas que vivem abaixo do nível da pobreza triplicou, e é importante que a gente veja, por exemplo, no contexto de São Paulo, que a Lorena vai falar, a gente tem um número enorme de pessoas morando na rua, né? E agora que está um frio danado, enfim. Então, isso são consequências que precisam ser abordadas, quer dizer, você não vai resolver isso, só se fala em vacinação, você não vai resolver isso com vacinação, você tem que ter uma maneira de desenhar ações sociais que abordem essas consequências. Outra coisa que eu acho que o Beto falou no começo é a questão da Covid longa, que, do ponto de vista da saúde, eu acho que levanta várias questões, até que ponto a gente realmente vai conseguir retomar aquela trajetória de ganhos de esperança de vida, considerando esses efeitos da Covid longa, que, para mim, a gente nem começou a ver ainda os resultados que potencialmente podem acontecer. Há vários estudos mostrando que não só é um percentual alto das pessoas que têm efeitos de Covid longa, mas elas persistem por muito tempo. E aí tem um estudo que eu acho extremamente importante, mostrando como a carga de doenças cardiovasculares aumentou, e isso está detalhado por vários tipos de doenças cardiovasculares, mas elas aumentaram independente se a pessoa foi hospitalizada ou não. Então, aqui, tudo que é verde é o aumento para quem não foi hospitalizado, o laranja para quem foi, e o roxo é que ficou na UTI. Ou seja, quem ficou na UTI e foi hospitalizado, o efeito é muito maior, mas o efeito também existe para quem não foi hospitalizado. Então, é uma demanda de saúde e uma carga de doença que está meio silenciosa, e na hora que essa demanda realmente surgir, primeiro, ela tem que ser atendida de forma equitativa, senão, novamente, você vai aumentar mais ainda a desigualdade, e ela pode gerar uma demanda que eu não sei nem quem é que vai pagar essa conta, porque eu acho que nem o sistema público, nem o privado vão conseguir absorver isso. E aí eu quero terminar exatamente com essa discussão. Para mim, para a gente conseguir abordar essas demandas, e eu nem falei aqui da saúde mental, mas é outro problema que começou no pico da pandemia, mas ele persiste e muito mal resolvido, né? Então, para mim,
para você conseguir abordar todas essas questões, abordar as questões da Covid longa, voltar a ter o nível vacinal que a gente precisa ter, uma cobertura vacinal, é preciso que o SUS seja fortalecido. Não, isso tem que ser a prioridade zero, é que a gente tenha um sistema de saúde fortalecido e financiado de forma apropriada. Ou seja, é preciso remover esse teto de gastos, que não é nem teto, né? Porque, na verdade, teto é quando você ainda tem um espaço para alguma coisa. A gente não tem um teto, a gente tem uma coisa arbitrária que foi imposta. Isso é a primeira coisa para mim, pensando no futuro, e para que a gente alcance isso, eu acho que não dava para deixar de falar, eu acho que vai depender muito do que vai acontecer em outubro. Eu acho que esse ano, né, o ano que a gente completa 200 anos da independência, seja lá o que isso queira dizer, eu acho que é o ano mais importante para a história do Brasil, o ano mais importante para a democracia brasileira, e acho que é o ano mais importante para que a gente volte a valorizar a vida, né? A gente está falando sobre a coalizão pela vida, e eu acho que vai depender muito dos numerozinhos que cada um dos brasileiros e brasileiras apertarem no começo de outubro. Então é isso, eu agradeço e vou parar de compartilhar aqui. Ok. Nossa, obrigada, Márcia. Esse material é riquíssimo e a gente precisa se debruçar e estudar cada vez mais e compreender, porque é algo que há década estaremos ainda sujeitos à Covid, aos efeitos da Covid por décadas. Então, foi muito, 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 muito importante sua apresentação. Muito obrigada. Eu gostaria agora de introduzir a professora Lorena Barberia, a professora do Departamento de Ciências Políticas da USP, da saudosa USP, também passei por lá, por 3 décadas. E a Lorena também, ela é a pesquisa da Rede Solidária, da Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade, né, o RPS, integrante do Observatório Covid-19-BR. Então, bem-vinda, Lorena, e obrigada por atender ao nosso pedido. Muito, muito obrigada. Então, conversando com a Márcia, a gente tinha pensado como podemos, espero que todo mundo esteja vendo meus slides, conversamos um pouquinho para pensar nos complementar. Eu queria um pouco trazer para dentro um pouquinho mais esta discussão com a minha apresentação, focando mais no caso de São Paulo, que por motivos óbvios, por eu estar aqui, estar muito interessada em estudar do ponto de vista das políticas públicas, a consequência dessa fragmentação que a gente viu e a falta de coordenação, a gente procurou muito investir ao longo dos últimos, já são mais de 2 anos, mapear e procurar entender o que está acontecendo ao nível local, tanto no nível dos municípios, como ao nível dos estados e no governo federal. Então, hoje eu vou procurar, primeiro, um pouco trazer uma reflexão para nós pensar um pouquinho mais em São Paulo e focar em 3 áreas que eu acho que são fundamentais, onde a gente precisaria ainda estar pensando nos desafios nessas 3 áreas. Então, recorrendo só rapidamente, essa figura que a gente sempre fala dos óbitos e a magnitude dos óbitos, eu sempre gosto de trazer esta figura para mostrar quando o Brasil chegou em determinados patamares de óbitos, quantos dias demorou para nós chegar em determinados patamares? Porque se você pensa, esse é um momento de alerta para a sociedade. Como estamos aqui falando na Coalizão pela Vida e comemorando um ano, estas datas, elas têm um valor simbólico muito importante de nós refletir essas datas como dias de alertas, dias onde nós precisamos pedir o que estamos fazendo, como vamos evitar. E eu lembro muito bem quando chegamos em 100 mil óbitos em 2020, nós pensávamos e discutimos em várias organizações, várias redes, vários pesquisadores, várias pessoas conclamando e dizendo como podemos evitar chegar nos próximos 200 mil. É trágico que a gente está pensando agora, nesse recorrido que a gente está fazendo, estamos no
2022, estamos chegando em uma magnitude superando oficialmente mais de 600 mil óbitos, mas se a gente vê por embaixo, a gente colocou as mortes associadas à TRAG. Então, dado que a gente sabe que temos um problema muito grande de subnotificação, como a Márcia já estava falando, nós sabemos essa velocidade, a tragédia que aconteceu no Brasil é que essa velocidade, ela acelerou muito em 2021, mesmo durante um período de vacinação, quando iniciamos a vacinação, que era um momento muito importante. Então, eu acho super importante, estamos em um momento diferente, se estamos olhando 2022, estamos vendo que está diminuindo a velocidade dos óbitos, mas as consequências de acumular, e isto é só uma cicatriz de muitas que estamos acumulando como uma sociedade, essa velocidade e essa magnitude, elas têm um peso muito diferenciados, que nós não podemos ignorar e que continuamos com essa necessidade de insistir. O que estamos fazendo para evitar chegar em novos patamares? E para onde nós vamos? E quando chegamos no caso de São Paulo, como a Zezé estava lembrando, nós precisamos também lembrar que, mesmo São Paulo sendo um estado com uma população considerável, então, tendo mais de 40 milhões de habitantes, ela é responsável por 26% dos óbitos no Brasil. Então, a gente sabe que essa mesma velocidade, essa mesma comportamento que a gente viu no Brasil como um todo, em 2021, tivemos essa magnitude de óbitos, também atingiu o estado de São Paulo. E temos chegado em valores muito alarmantes de óbitos que precisamos nos deparar e pensar como podemos fazer uma releitura do que aconteceu na pandemia e como podemos entender o que está acontecendo para evitar essas tragédias e essa perda da vida que ainda estamos vendo acontecer. Então, eu acho importante a gente refletir um pouquinho. Por que insistir em falar de São Paulo? É um estado com renda elevada, com uma concentração diferenciada de atividades econômicas em serviços e indústrias, então tinha muitos recursos que muitos estados na federação não tinham para o enfrentamento da pandemia. Tinha, como a Márcia já falou, a implementação e o funcionamento do SUS, da rede, de tudo a capilaridade dessa rede. Tínhamos o Instituto Butantan e tivemos desde o início a ideia de fazer parceria, de investir na estratégia de vacinas. Tínhamos também a ideia, e foi implantado no Estado, essa ideia de procurar investir, pelo menos nos nomes, não talvez na implementação total, quando a gente vai mais a fundo a olhar, mas a ideia de ter um sistema de vigilância e de monitoramento da pandemia foi uma questão visível, colocar dados e fazer essa discussão. Temos que lembrar também que o São Paulo foi o epicentro da pandemia da HIV/AIDS, e isso nos deu um preparo como sociedade civil e como governos, um preparo diferenciado para poder nos pensar como aproveitar e como reagir. E tínhamos alinhamento político entre São Paulo, capital, e o governo do estado. E isso até podemos discutir alinhamento com o governo federal. Então, esses são fatores ao nosso favor. Mas tínhamos muitos fatores também desfavoráveis, como o resto do Brasil, a desigualdade, a pobreza, a porcentagem elevada da população que trabalha sem carteira assinada, o Estado com uma área geográfica grande, com 645 municípios muito diferentes e uma heterogeneidade muito grande na distribuição espacial da população no Estado, e um governador com uma experiência bastante limitada na área de administração pública.
e com pretensões para concorrer para presidente. Tínhamos também subinvestimento em ciência e tecnologia, temos problemas de desindustrialização, a terceirização de serviços públicos, incluindo na área de saúde, degradação ambiental e a eleição de 2018 com uma polarização elevada de política que também colocou os gestores e quem estava reagindo à pandemia muito sensível, pensando nessa polarização e a oposição que eles poderiam receber em seus territórios às políticas mais rígidas. Então, para trazer isso um pouco mais especificamente, se a gente pensa, aqui eu estou só trazendo dados para mostrar dentro do estado de São Paulo, pensando nas DRS, as regiões de saúde, como temos uma heterogeneidade na população vulnerável e na população dependente do SUS. E esse tipo de indicadores nos mostram que não, como a Márcia estava falando, não entramos na mesma pandemia, mas não nas mesmas situações, no mesmo contexto. Não estávamos todos no mesmo barco quando começamos. E aqui o que eu vou procurar focar na última parte da minha fala, em 3 políticas que eu acho que primeiro, ver o que fizemos e pensar como estas áreas ainda são negligenciadas em São Paulo. Então, primeira questão, eu acho que a gente precisa, mesmo que pareça que essas políticas foram abandonadas e não estão funcionando mais, precisamos lembrar à sociedade o custo elevado que nós temos pagado como sociedade, que acabamos de discutir os óbitos, pela flexibilização precoce das medidas que foram implantadas para reduzir a transmissão do vírus. Então, a gente precisa mostrar esses dados, mensurar e mostrar que flexibilizamos muito antes do que era o tempo para muitas dessas medidas ser flexibilizadas. E agora, a gente está vendo que em 2021, quando aumentaram os casos, aumentaram os óbitos, incluindo em São Paulo, não conseguimos voltar a aumentar a rigidez dessas medidas. Está acontecendo isso agora, estamos em uma véspera de um aumento elevado de novo de casos e óbitos e precisamos pensar, a ideia dessas medidas era elas ser uma medida que você abre quando você está em uma situação melhor e você aumenta a rigidez em momentos de risco elevado. Nós não estamos sabendo calibrar essas medidas para comunicar risco e ajudar a população a aderir e se proteger melhor. O ensino presencial e remoto é uma área muito negligenciada, os protocolos, toda a proteção às nossas crianças e adolescentes, lembrando que essa população é uma das populações que ainda está procurando se vacinar com a segunda dose, então não temos ainda uma cobertura vacinal completa, mesmo no estado de São Paulo, dessa faixa etária, então precisamos estar preocupados por isso. E a área de testagem, que tem sido uma área que nós temos insistido muito que São Paulo precisa e tem os recursos para fazer melhor que outros estados da federação. Então, brevemente, eu vou só focar rapidamente, eu procurar não ir em muitos detalhes, mas a gente tem nas pesquisas em andamento, fazemos um esforço muito grande de quantificar e traduzir as políticas públicas em indicadores que comunicam o nível de rigidez dessas medidas. E isso fazemos na área de políticas de distanciamento social, monitorando desde fechamento de escolas, fechamento de comércio, indústrias, o uso de máscaras, produzimos um indicador para procurar comparar os estados, os municípios e o governo federal com outros países. Quando a gente relembra 2020, eu acho super importante a gente lembrar, nós tivemos em lockdown, como muitos governadores e muitos políticos gostam de afirmar, a gente não tive, se a gente vê aqui, os cores estão indicando o nível de rigidez. Esses cores não estão mostrando que nós tivemos níveis muito rígidos das medidas de distanciamento social, e quando tivemos implantadas essas medidas foram nos primeiros meses.
mas rapidamente vocês podem ver que ao longo da federação, incluindo no estado de São Paulo, a gente flexibilizou essas medidas já em 2020. Lembrando que em 2021 a gente entra num período muito mais grave e mais acelerado de óbitos e casos. Então, aqui eu estou só procurando trazer isso. Essas são as datas marcantes em 2020, quando começaram as flexibilizações. Quais estados flexibilizaram primeiro? São Paulo não foi o primeiro, mas certamente, se a gente olhando nessa retrospectiva, é importante nós lembrar que já no início de junho de 2020, já estávamos abandonando a coordenação ao nível estadual das medidas e começando a flexibilizar e descentralizar medidas em vários estados. E isso é uma tendência ao longo da federação. Mas nós, em São Paulo, nós também fizemos esse esforço relativamente cedo. E aqui o que a gente está fazendo, só para procurar trazer isso para 2021, é procurar também reforçar que o que fez o estado de São Paulo, mesmo sendo um estado com elevada densidade demográfica, com elevado número de casos, com elevado número de óbitos, nós estamos comparando São Paulo com a média dos estados brasileiros. E a linha azul é o nível de rigidez das medidas do estado de São Paulo e a linha vermelha é o resto do Brasil, as médias dos outros estados. Só para reforçar que não foi muito mais rígido o nível das medidas de que a média em outros estados, não? E aí, a mesma questão reforçando na capital, temos uma situação mais preocupante, porque a capital de São Paulo fez medidas muito mais flexíveis, mesmo sendo uma cidade grande. É uma das cidades mais grandes na América Latina, mais grandes no mundo, com uma alta concentração de densidade de pessoas. Se a gente comparar com a média de capitais brasileiras, chama atenção o nível de flexibilização que a gente fez em 2021, em um momento, como eu estava querendo reforçar, muito mais grave. E aqui eu só trago Serrana para mostrar que algumas vezes cidades em áreas rurais adotaram medidas mais rígidas que a capital do estado. Aí, rapidamente, só para não me estender, ensino remoto e presencial, tivemos uma demora muito grande em oferecer ensino remoto de qualidade, e isso é uma questão que a gente tem documentado muito. Quando mensuramos em um índice para avaliar o índice de retorno às aulas presenciais, pensando em 8 indicadores, o que nós temos mostrado e procurado chamar a atenção, aqui estamos comparando as capitais. Relativamente, São Paulo, capital, tem um programa melhor que outras capitais, mas ainda a nota não chega a... essa nota também vai de 0 a 100, então a gente está pensando que essa nota, ela não é uma nota que está perto de 10 ou 9, é uma nota ainda relativamente baixa para a capital. E quando a gente vê o São Paulo comparado com o resto dos estados, o nível de rigidez do protocolo de reabertura para ensino presencial, também estamos vendo que São Paulo não se destaca como um estado com medidas particularmente mais rígidas para proteger o ensino presencial, com máscaras, com ventilação, investindo em testagem, medidas para proteger aos alunos quando estão em transporte público, etc. Então, isso na parte da discussão a gente pode entrar mais em discutir, mas eu vejo muitos motivos. A gente está começando um período de frio, temos um momento de aumento de casos e temos muitas oportunidades para rever estes protocolos e discutir por que nós estamos pensando em máscaras, ventilação, máscaras de melhor qualidade nas escolas, ventilação. Existem medidas que a gente poderia estar aproveitando melhor, que já foram comprovadas que funcionam. E, finalmente, só a última questão, testagem e vigilância.
temos que lembrar que São Paulo é o estado que tem o maior número de laboratórios públicos no Brasil. E isso é importante porque quando a gente compara com o resto do Brasil, essa capilaridade dos laboratórios públicos nos permitia fazer uma vigilância diferenciada em São Paulo, que muitos outros estados gostariam de ter podido fazer e não podiam fazer porque tinham talvez um laboratório em todo o estado, como temos no caso do Piauí. Aqui o que a gente está trazendo, este é um artigo que está por sair, só para mostrar o que estamos procurando mapear aqui são as políticas de testagem que fez o governo do estado de São Paulo ao longo da pandemia, são diferentes momentos, diferentes intervenções nas políticas de quem poderia ser testado. Podia ser testado alguém com sintomas, mas não grave, uma pessoa não no hospital. Essa política só existiu e só foi autorizado já na metade de 2020. Então, a gente está procurando primeiro mostrar essas intervenções, quais foram. A linha vermelha é a capacidade de testagem nos laboratórios públicos e a área que vocês estão vendo embaixo é o nível de testagem que fizemos na rede pública no estado. Reforçando de novo, se vocês veem, nunca chegamos a testar no nível da linha vermelha. Então, se nós estamos com os recursos que tínhamos, deveríamos estar testando intensamente e pelo menos chegando nessa rede vermelha em períodos em picos. Mas nós vemos essa distância grande que temos, porque houve um esforço muito limitado de testar, e esse esforço limitado de testar, ele é importante porque é o início de garantir acesso a diagnóstico e a proteger as pessoas. Então, insistir em discutir isso, acho fundamental. E só aqui para mostrar isso, reforçando na heterogeneidade que isso se encontra quando vemos as regiões de saúde do estado. Aqui estamos olhando a taxa de positividade. Então, olhando e vendo que essa taxa de positividade, em vez de diminuir ao longo do tempo, que é um sinal de controle, a gente vê que temos uma volatilidade muito grande e uma heterogeneidade. E se entramos e pensamos nos municípios mais vulneráveis, essa situação piora. Então, temos maior positividade nas áreas mais desprotegidas e onde temos a maior população dependente no SUS. Finalmente, só aqui a vigilância genômica. Então, a gente está vendo também que essa questão, da mesma forma que limitamos e fazemos uma vigilância limitada, que aumentou e melhorou em 2021, temos uma heterogeneidade em como monitoramos as variantes e em quais municípios, em quais regiões de saúde. Isso também é importante, como a gente sabe, porque a gente sabe que estamos sempre preocupados com essa questão de detectar mais precocemente um novo surto e proteger essa população. Então, só para encerrar, essas são todas as pessoas que colaboram, que têm ajudado nas pesquisas. Existem muitos dados no observatório e também na rede de pesquisa a gente tem se esforçado para publicar notas técnicas. E convidamos todos vocês a sempre ler nossos trabalhos e se podemos ajudar, estamos aqui. Muito obrigado e parabéns à Coalizão por todo o trabalho ao longo da pandemia. Muito obrigada, Lorena. É mais uma demonstração, né, da competência, da capacidade, da massa crítica que o Estado possui e de não aproveitar tudo isso para controlar uma doença que mata e mata aos milhares, né? Muito obrigada mesmo por todo esse trabalho, e o poder público tem a obrigação de implementar políticas baseadas em dados científicos. Bom, agora eu gostaria de apresentar a professora Cláudia Fegadoli. Muito obrigada, Cláudia, por atender também ao nosso pedido. É uma honra recebê-la também aqui entre nós. A Cláudia Fegadoli, ela, como já foi apresentada, ela é docente lá da Unifesp em Diadema, um campus muito legal que eu conheço, bem bacana, e foi um pioneiro, né, naquela região. Foi muito importante ter aquele campus universitário lá na região. Ela vai apresentar o trabalho, né, os resultados da pesquisa Vulnerabilidades e Reinvenções na Pandemia da
que foi um trabalho realizado da Unifesp, em conjunto com os movimentos sociais. Assim. Bem-vinda. Eu que agradeço, né, boa noite, é muito bom estar aqui, podendo estar compartilhando com vocês. Queria também cumprimentar as colegas e cumprimentar a coalizão por um ano, né, por estar provocando, né, promovendo o debate público, provocando o poder público, né, e todo mundo que tem responsabilidade sobre o tema. Vocês estão visualizando a minha apresentação? Eu vou começar falando, acho que a minha fala, ela super está articulada, ela está alinhada com os resultados que as colegas apresentaram aqui, né, é um resultado parcial, uma pesquisa que está em andamento, agora numa segunda etapa, em que a gente está fazendo um aprofundamento, né, do que a gente encontrou na primeira etapa. É uma pesquisa bem grande, bem complexa, ainda que tem muitos atores envolvidos, ela tem financiamento da Fundação de Setúbal e o apoio total da universidade, que tem colocado esse tipo de ação, né, junto, articulado com movimentos sociais, como uma das prioridades, né, dessa gestão que preza, né, por uma universidade pública, né, gratuita de qualidade. Então, só para apresentar um pouquinho para vocês aqui, a equipe, né, que a gente trabalha, estou dando tempo aqui para mim, é uma equipe grande, né, quem coordena a pesquisa de uma maneira mais abrangente, na coordenação geral da professora Lumena, que é do São Paulo, a professora Luciana Rosa, e no campus Guarulhos, a professora Liana, e ainda tem a professora Joana, que coordena a parte de comunicação. Então, são interdisciplinar, né, a gente tem economistas, jornalistas, pessoal da área de saúde coletiva, né, uma pesquisa, assim, bastante complexa, em que a gente tem como pesquisadores, tanto os pesquisadores da própria universidade, como uma inovação. Acho que esse tipo de financiamento também nos dá mais liberdade na contratação de pesquisadores, de bolsistas, né, que são pesquisadores de movimentos sociais, eram movimentos sociais, né, ou moradores dos territórios onde a gente está inserido, e tinha alguma ligação já com a universidade, a partir da extensão universitária ou de outras ações, e que aí foram, nesse processo de construção, tá construindo juntos, né, primeiro a ideia, as perguntas da pesquisa, o que a gente queria ver, o que era importante para aqueles territórios, e aí a gente foi construindo uma estrutura, né, que a gente tem uma figura do pesquisador social, que geralmente ele é um militante, ou ele é um morador de um território, o pesquisador coordenador de campo, que também coordena a ação dos pesquisadores sociais no território, bolsistas de iniciação científica e também de comunicação. Então, hoje a gente está em 5 territórios, né, eu vou falar um pouquinho dos outros que a gente estava na etapa anterior, mas a gente está na região da Los Fluxos, né, conhecida como Cracolândia, a região de Heliópolis, no Eldorado, né, que é um bairro de Diadema, mas as adjacências também do Eldorado, não fica fixo administrativamente naquele bairro, mas nas adjacências também tem bastante complicação. Em Osasco, né, Morro do Socorro, e um condomínio também de pessoas que não têm alta vulnerabilidade socioeconômica, mas são de baixa renda. Então, aqui um pouco das fotos dos locais onde a gente está construindo a pesquisa. Essa pesquisa, nessa fase, como eu falei, então, aqui um pouco da foto também, né, que é Diadema, uma foto que a gente tirou da casa, né, da laje de uma pesquisadora, né, que está nesse território, então, foi bem nessa região mesmo que a gente trabalhou, aqui também em Osasco, né. Então, a gente tem, nessa fase, buscado identificar e analisar os diferentes arranjos, né, que a vida tem se produzido a partir de tudo isso que as colegas trazem, né, como a gente está fazendo esse enfrentamento e quais vulnerabilidades estão mais presentes e como a gente reinventa, né, essa vida a partir de tanta dificuldade que a população está enfrentando. Então, estamos olhando para as vulnerabilidades, estamos olhando para a ação dos movimentos sociais populares que estão fazendo enfrentamento e visibilizando também ações ou inações, né, públicas do poder público para o enfrentamento dessa pandemia, pensando justamente em elaborar recomendações, orientações e também produzir ações nesses territórios. Então, a ideia também de trabalhar com o movimento social não é só conhecer, mas também identificar e articular movimentos sociais, lideranças ali locais,
para que a gente possa construir e fortalecer ações para o enfrentamento, né, das dificuldades enfrentadas na pandemia. Esses aqui, gente, são os territórios que a gente trabalhou na etapa anterior, então eram 16 territórios, muitos bairros, foi uma pesquisa muito grande. Aqui para a gente estava também, não só em São Paulo, né, mas na Baixada Santista, aqui um pouco do mapa onde a gente estava em São Paulo, essa é uma da foto de um dos territórios. O material da pesquisa é um relatório de pesquisa muito grande, ele está disponível no repositório da Unifesp, vocês podem encontrar com esse nome. E aqui nessa fase, a gente que é o resultado que eu vou apresentar, que é o que a gente já tem mais organizado, porque nessa fase a gente ainda está produzindo, nesses 5 territórios, produzindo os dados. A gente trabalhou com 108 pesquisadores, sendo 60 bolsistas, né, a maioria de movimentos sociais, de 18 de graduação, né, de iniciação científica, e também envolvemos alguns estudantes de ensino médio, né, para ver a questão da adolescência, a escola, isso que a Lorena também tocou um pouco aqui. O objetivo geral nessa fase anterior era uma coisa mais exploratória, era um objetivo mais exploratório de analisar a vivência e os impactos da pandemia de Covid-19, olhando para as dificuldades e vulnerabilidades. Então, a gente organizou um pouco os territórios por 3 tipos, né, que seriam os aglomerados vulneráveis mais de pessoas domiciliadas, né, que moram em residência, a luz fluxo, né, pessoas também em situação de rua, e também olhamos para a classe média, né, uma população de classe média localizada na Vila Mariana. A gente vai ver que realmente não estávamos todos no mesmo barco, né. Então, aqui um pouco pensando na população domiciliada dos aglomerados vulneráveis, né, uma população que tem uma renda maioria, né, até 2.000, né, reais. Então, assim, considerando aqueles que tinham até 1.000, 2.000 reais, a gente tem mais de 60%, quase 70% da população, mas também tínhamos população sem renda, um recorte de raça-cor, né, a gente tem na população tanto domiciliada vulnerável, quanto em situação de rua, de mais de 60%, e o número era menor, né, na classe média, 50% equilibrado, né, entre brancos e pretos e pardos. E a gente fez uma dimensão, né, quantitativa, qualitativa, uma parte de inquérito sorológico, inquérito nutricional, para dar conta, né, de estar mapeando a realidade. Eu vou apresentar uma parte, um recorte, porque realmente são muitas informações, são muitos dados, mas uma coisa que a gente observou na parte que a gente fez, o inquérito nutricional. A gente identifica nessa população que 79% estavam em insegurança alimentar, 62% comeu menos do que precisava, do que gostaria. A gente viu a fome em 5% das pessoas que responderam o questionário, só que na Vila Mariana classe média a gente não teve essa questão da vulnerabilidade relacionada à segurança alimentar, isso não esteve presente. A gente olhou os temas, né, de maneira quantitativa e qualitativa, pensando em alguns eixos. Então, o eixo relacionado à vulnerabilidade do ponto de vista do risco, a vulnerabilidade é a relação com o risco, né, relacionada principalmente à moradia e renda, as violências, com foco principalmente na violência de gênero, doméstica e de Estado, o sofrimento mental, a saúde, informação e prevenção, e o acesso a auxílios e redes de solidariedade. Então, a gente conseguiu organizar tudo que a gente produziu nesses eixos. Eu vou mostrar uma parte bem pequena, porque o que eu achei que conversava mais com o que a gente vai estar conversando aqui hoje. Então, aqui um pouco da questão da moradia, né, a gente tem aí quase 50% das pessoas morando em mais ou menos 3 a 4 cômodos, né, e 16% das pessoas que estão nos conglomerados vulneráveis morando em um cômodo, assim, cerca de 16%, né. Então, assim, aqui dialogando um pouco com a condição que essas pessoas tinham de fazer isolamento, né. Então, a pessoa tem uma fala, né, assim, moram 7 pessoas na minha casa, tem 2 cômodos. Então, aqui é a cozinha, o quarto, a cama, a geladeira, o armário, o fogão. Então, como que você faz isolamento social, né, numa moradia? Então, a questão do saneamento também teve como uma questão de condição de aderir às medidas de prevenção, né? Então,
a questão da água, que a gente sabe que na periferia é com frequência que falta água, né? Cortar água à noite, voltar só de manhã, é uma coisa que faz parte da realidade, então tem um trecho também mostrando isso, né? Na parte da meia-noite ficava sem água frequentemente, a água vai chegar lá pela 5 da manhã, então, assim, tem gente que trabalha, sai muito antes disso para trabalhar, como que a pessoa faz, né, para conseguir vivenciar uma situação de higiene sem água, né? Já na classe média Vila Mariana, o que a gente vê? Que a maioria das pessoas vive em casas grandes, maiores, né, consideradas bem iluminadas, o problema da água não foi referido, então a condição de fazer higiene, isolamento e qualquer forma de prevenção é totalmente diferente relacionada à questão da moradia. É a questão de trabalho, né, quem estava trabalhando em casa, então muitos de nós aqui fazendo home office, né, então 71% das pessoas, né, nesses conglomerados vulneráveis, tendo que trabalhar, sair para trabalhar, pegar o ônibus lotado, né, não tendo. E quem ficou afastado por algum motivo, muita gente sem salário, né, porque as pessoas que trabalhavam com faxina, com obra, com trabalhos, e não tem uma segurança, né, no seu vínculo empregatício. Então, também isso é muito presente, diferente da Vila Mariana, que a gente não teve tanto impacto. Aqui a questão do saneamento, então a gente, eu falei para vocês, a gente fez um inquérito sorológico, então uma média de 11, 12% de prevalência de positividade de infecção. Na população que não tinha, né, coleta de esgoto, acesso a esgoto regular, esse número foi de 56,9%. Então, e essa é a condição de moradia de muitas pessoas, né? A gente encontrou que, da população que a gente entrevistou, mais ou menos 20% não tinha acesso, né, a esgoto e coleta de lixo regular. É a questão das violências, eu vou destacar aqui na nossa conversa. Sim, a gente teve uma preocupação, medo de sofrer violência doméstica, relatos de aumento de violência doméstica, violência entre vizinhos, né, coisa de estar morando todo mundo no mesmo ambiente, fazendo mais barulho, mas a violência de Estado é o que eu destaco aqui, a questão das remoções. Então, essa foi um dia que a gente estava, inclusive, fazendo um inquérito sorológico, que aconteceu essa remoção de número muito grande de famílias, né, isso foi no município de Diadema, então os pesquisadores estavam lá naquele momento e conseguiram, inclusive, fotografar, e foi uma coisa muito difícil, teve impacto direto até na produção de dados que estava acontecendo naquele dia, porque estava todo mundo no bairro, enlouquecido, né, com essa ação que foi extremamente agressiva. Aqui a gente também tem como um eixo, né, a questão da saúde mental. Então, se a gente for dizer de um eixo, né, a Márcia também falou, a saúde mental está presente, realmente. Foi o único eixo que a gente vê que afetou todos os tipos de população, inclusive a classe média, todos os territórios a gente teve a questão da saúde mental retratada como estresse e irritabilidade, principalmente das mulheres, né, que tem uma sobrecarga grande, cansaço mental, o medo, o sofrimento, muita preocupação com o futuro, 66% da população vulnerável referiram medo do futuro, e insônia, né, 44% aí afetados pela insônia, mais ou menos. Na população da Vila Mariana, a gente vê que o medo do futuro foi até maior, também insônia, pessoas cansadas, sem energia, perda de concentração, dificuldade de relacionamento, foram os aspectos da saúde mental mais relatados. Bom, em relação à saúde, informação, né, a gente teve também as colegas falando, né, tantas informações trocadas, muitas não é por acaso, né, não é sem querer, né, então mensagens confusas, então a população realmente, 70% é um número alto, mas se a gente for contabilizar quem achou difícil ou não entendeu, ou achou difícil aplicar, são quase 30% das pessoas aí, não é pouco. Em relação à concordância das pessoas com algumas frases que a gente colocou, então a questão, a gente ainda estava vivendo muito forte, se falava muito mais a questão da cloroquina, né, então assim, 15% das pessoas acreditando na cloroquina, quase um número próximo disso acreditando, né, você pega uma vez, não pega de novo. Então, como as informações trocadas, né, realmente elas afetam as pessoas.
As pessoas, a maioria acredita, mas assim, não é pouca a parcela de pessoas que realmente não conseguem compreender as informações ou acredita em falsas informações. Então, aqui a gente vê isso bem presente. Esse dado eu acho interessante também, a confiança que os respondentes têm, né, nas fontes de informação. Então, quem eles mais confiam, né, quase 70% das pessoas falam que são os profissionais de saúde. Mas eu acho muito alto ainda, né, quase 40% não ter essa confiança. Então, o que a gente está construindo, né? Então, mas tem confiança, né, no governo federal, se a gente for olhar, 38% não confiou no governo federal, 26% não confiou no estadual. A imprensa também, né, está muito afetada na questão da confiança das pessoas. Então, em quem a gente confia, né? Então, esse mapa, acho que esse gráfico, ele dá bastante ideia de como as pessoas estão perdidas, né? O tipo em relação ao SUS, as colegas também falaram assim, o quanto que o SUS foi importante, né? E quanto ele era, né, a nossa grande fortaleza para o enfrentamento da pandemia. A gente vê que a maioria das pessoas, 86% só, conta com o serviço público, né, para poder ter acesso ao atendimento de saúde, ou de unidade básica, ou de UPA, hospitais. Mesmo algumas pessoas que têm acesso ao privado também utilizam o público, e poucas pessoas, né, 6% da nossa população utilizou só o privado. E a satisfação dessas pessoas tem caído, foi menos satisfatório o atendimento do que a gente tem de antes, né, anteriormente à pandemia, o atendimento que a gente tinha do SUS, né, a avaliação que a gente tinha do SUS. Isso tem tudo a ver com o que Márcia traz também, né, socateamento, né, falta de financiamento, diminuição dos recursos, não a capacidade do SUS de estar fazendo enfrentamento não só da pandemia, mas das outras condições, né, que ninguém deixou de ter hipertensão, diabetes e tudo mais. Então, a satisfação também diminuiu. Não trouxe o gráfico, mas a gente teve esse achado. Aí, quando a gente vai para o outro eixo, né, isso que a Márcia falou também, retoma bastante, porque acho que conversa muito os dados, né, que ela traz, não foi o poder público que estava lá presente, né, a gente teve auxílio emergencial, mas ele atrasava, eu não conseguia porque eu não tinha a menor condição de acessar uma internet, eu não conseguia ter o mínimo, né, eu não tinha o nível básico de cidadania para ter acesso àquele auxílio muitas vezes. E o que estava presente, né, na vida das pessoas realmente nesses bairros mais vulneráveis eram as ações de solidariedade produzidas no próprio território, né? Então 58%, né, falaram que não receberam apoio, mas 42% sim que diretamente receberam algum tipo de apoio, mas quem não recebeu também sabia que naquele seu território estava acontecendo alguma ação. Então eles identificam ações de centros comunitários, movimentos sociais, serviços de saúde, escolas, centros culturais, de vizinhos, né? Então, assim, as ações de vizinhos muito fortes, a gente, quando começou, fez o questionário, isso era mais forte, então as doações chegavam mais, os vizinhos conseguiram organizar, por exemplo, distribuição de cesta básica. No final do ano passado, a percepção já era outra, as diminuições tinham diminuído, porque quem ajuda, né, já não tem mais tanta condição de ajudar, e porque também a coisa fica normalizada, né, então a gente fica muito tempo sem mudar aquela situação, e aí as coisas vão, essa força de solidariedade em muitos locais se perdendo, às vezes por falta de condição, às vezes por normalização mesmo, a gente encontra isso no qualitativo, mas ainda de maneira bastante importante e presente, principalmente nesse momento que a gente está agora, com a questão da renda, né, da geração de renda, que é uma coisa que a gente está vendo como muito importante. Então, mas a gente também tem ação de igrejas, né, de empresas, menos, e de restaurantes, bares também muito pouco. Quando a gente vai, né, para a luz fluxo, a gente vê que 76% das pessoas ali referem ações, né, de movimentos sociais do próprio território, essa é a principal força ali, então a gente tem vários movimentos que atuam frequentemente ali naquela região. A gente tem ação de igreja, 66% das pessoas ali reconhecem. Serviços de saúde, escolas, centros culturais também atuam, grupos de voluntários, e menos bares e lojas.
Então, se a gente for sintetizar, né, então, algumas visibilidades que a gente encontrou nessa parte qualitativa e quantitativa, é a questão do sofrimento mental realmente estava presente em todos os grupos, a fome vem ganhando centralidade, ou quantitativa, a gente percebe um número, mas quando a gente vai evoluindo na etapa qualitativa, a gente vai vendo que isso vai se fortalecendo, a fome vai aumentando, né, a dificuldade de acesso a alimentos, o aumento da violência de gênero doméstica e de Estado também. A gente vê como uma força, né, as redes de solidariedade em cada território, e quando a gente vai fazer as recomendações, uma delas é que a gente acha muito importante que o poder público reconheça essas redes em seus territórios, movimentos sociais que atuam ali, trabalhem em parceria, porque o que a gente encontra muitas vezes é que se fecha a porta, se trata o movimento social muitas vezes como inimigo, né, do poder da gestão pública, isso é muito complicado. E porque esses movimentos sociais, eles fazem as reinvenções, a resistência ali nos territórios, né? A gente vê que a questão da moradia, a qualidade da moradia, ela foi central na contaminação por Covid, e também uma inadequação, né, nas informações e estratégias de prevenção. Nessa fase que a gente está agora, então, nos 5 territórios que eu falei para vocês, a gente está trabalhando, acabamos agora a etapa quantitativa, já rodamos o banco, estamos acertando o banco, mas já temos uma noção dos resultados, né, estamos começando a parte qualitativa e também aplicando inquérito nutricional. O que a gente está encontrando nessa etapa agora? A entrada dos pesquisadores, né, os pesquisadores relatam que os territórios eles estão muito mais tensos, muito mais violentos, inclusive a questão do tráfico, a questão da agressividade das pessoas, movimentos estão mais tensos, né, quem está na luz, por exemplo, todo dia tem uma ação na região da luz, do fluxo, uma ação policial, está sendo extremamente violento. Semana passada, balearam uma pessoa em situação de rua ali naquela região, então todos os dias expulsando, achando que se chegar, matar, vai acabar, né, caracolando. Então, está fazendo um processo de espalhamento, né, das pessoas que vivem ali, numa situação muito indigna. A questão da renda, a gente tem visto, né, que mais da metade teve diminuição na sua renda, e mais ou menos 10% estão absolutamente sem renda, então, numa situação de extrema vulnerabilidade. A questão da banalização da vida, né, da morte da vida, quase 40% perdeu alguém próximo pela Covid, né, isso passa invisível, né, mas imagina, 40% das pessoas perdeu alguém que conhece, alguém do seu convívio, e a fome, o medo da fome, a gente vê mais presentes, né, tanto no dado quantitativo, quanto no qualitativo. E essa frase, eu destaco, foi a frase que apareceu no território da Luz. A gente faz uma pergunta, né, se a pessoa tem medo de morrer, e ela fala, medo de morrer? Não, eu quero morrer, eu já tentei 3 vezes. Então, acho que essa frase sintetiza muito o que a gente está, a desesperança, né, que as pessoas estão, né, falta de acreditar, falta de encontrar um caminho, e isso tem total a ver com as respostas que o poder público está dando para a pandemia, que não é muito importante, vacina, testagem, tudo isso a gente, né, mas assim, para além disso, né, é um desprezo à vida da existência das pessoas. Então, é um pouco do que a gente está construindo, só para a gente dialogar. Nossa, um trabalho fantástico também, eu estou impactada com essa live, assim, eu já falei para o Beto que é uma das lives mais importantes que eu assisti durante todo esse período. Estou muito, muito, muito feliz mesmo, e vou assisti-la novamente. Beto, pode tocar aí? Abre o microfone. Beto, seu microfone está fechado. Não, agora já fui. Ah, tá. A gente está num dilema aqui nos agradecimentos, porque são tantas pessoas, são tantas que a gente não teria como fechar essa live. Então, a gente vai fazer um agradecimento geral a muitos que estiveram com a gente, tanto entidades, pessoas físicas que doaram dinheiro, doaram serviço, doaram tempo. A Márcia Esperança, amiga aqui, por exemplo, da Zezé, que é professora na UFABC, sempre explicando a gente a questão dos testes também. Muitas ajudas que não apareciam, mas que foram muito importantes nesse 1 ano, né?
e a gente acha que tem uma agenda importante para a coalizão, apesar das dificuldades que a gente está enfrentando de recursos, né? Tem toda essa questão aí da pós-Covid, que é um assunto que o Brasil não está enfrentando. O Reino Unido, por exemplo, toda hora os jornais estão discutindo a questão da pós-Covid, aqui, de vez em quando. E as autoridades não falam disso, que é para justificar a naturalização da tragédia, porque se as pessoas soubessem que mesmo quem é vacinado e infectado pode ficar com múltipla sequela, as pessoas tomariam mais cuidado, né? Então, vai aqui um agradecimento a todos que ajudaram, né? Muitos estão aqui, muitos não estão, e isso foi muito importante, essa participação das entidades, das pessoas, é muita gente mesmo. A gente estava tentando fazer uma lista, mas realmente a gente precisava de mais tempo. A gente vai tentar, talvez, fazer, quem sabe, né, Zé, daqui a uns meses, um evento de agradecimento, né? Aí a gente faz uma coisa com música, uma coisa bacana. E aí a Zezé vai conduzir alguns minutinhos que a gente está praticamente estourando já. Se alguém tiver 2 ou 3 perguntas, e aí a gente pede para os pesquisadores rapidamente comentar e fechar, fazer uma conclusão. Zezé, toque essa parte aí, por favor. Tá, a Sandra Mariano, ela está inscrita aqui no chat, que ela gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei como é que ela Vamos consegue. juntar, né, Zezé? Eu acho que as pessoas perguntam e aí elas já fecham e concluem, né? O que vocês acham? Bem, boa noite, Zezé, boa noite, Beto, obrigada. Estamos aqui nesse frio, né, horrível, mas eu queria parabenizar, né, a Márcia, a Lorena e a Cláudia pela apresentação perfeita. É só me identificar, né, eu sou uma trabalhadora da saúde aposentada, né? E aí, e parabenizar, logicamente, a Zezé e o Beto por essa organização tão necessária e tão precisa. Eu queria só colocar 2 coisas só para as mulheres, e parabéns às mulheres, né, Zezé, as mulheres que fazem esse papel de pesquisa, de trazer esses indicadores para nós. Bom, primeiro, tem a questão do teste. Eu uso muito o aplicativo, eu não tenho carro, e eu estou vendo que nos aplicativos, né, quando eu entro, o motorista já fala para mim o seguinte: olha, se a senhora não quiser usar máscara, não precisa, porque eu não uso, mas a senhora quer que eu use? E aí eu peguei um jovem, e aí eu faço essa discussão sobre a questão do teste. Se você não tem teste, e até aquilo que o Beto falou, que é a reinfecção que está presente, e ela tem uma causa muito grande, como trabalhar isso? E a outra coisa também, quando nós falamos de pós-pandemia, já no meio do ano passado e tudo, né, eu tive uma reunião com um cientista lá o pessoal em Ribeirão Preto, que nós falávamos assim: que pós-pandemia? Você só tem a pós-pandemia, logicamente, quando a coisa estabiliza. E agora, pelo contrário, né? Quando vocês até estavam falando, eu estava vendo aqui no jornal que 62% aumentou, né, de incidência em relação a maio do ano passado. Então, nós não temos uma pós-pandemia. Nós ainda estamos num cenário, né? E aí eu quero perguntar para vocês se dá para concordar isso. Porque quando você libera a máscara, você entra no shopping, você entra no supermercado, você tem shows culturais, né? Nós tivemos carnaval agora, todo mundo sem máscara. E aí vocês falaram da escola. Eu sei de escolas no interior de São Paulo que estão fechando, porque tem crianças apresentando Covid. Então, eu queria que vocês me falassem o que pensar desse cenário e qual o nosso papel e como nós vamos fazer com que a sociedade entenda, porque esse desgoverno não vai, né? A sociedade entenda que nós ainda estamos num período pandêmico. É isso. Obrigada, Sandra, nossa companheira de tantas lutas, né? Eu tenho uma outra companheira que colocou uma pergunta aqui para a Cláudia, né? Se você tem os dados separados, né?
por idade, e ela está interessada, é a Vera Paiva, né? Ela está interessada especialmente no número dos que perderam alguém para a Covid entre os jovens, e também dos órfãos. Eu também tenho uma pergunta, né, para vocês, né, são 3, para a gente fechar um pouquinho isso daí. Nós, de fato, temos ainda uma pandemia que diminuiu o número e tal, mas a sociedade brasileira está naturalizando essas mortes, 100 ou 200 mortes diárias, isso é um escândalo, naturalizar isso. Existem alguma perspectiva de quando é que nós vamos, de fato, zerar esses óbitos? Existe uma projeção, por exemplo, né, os ingleses fazem muitos esses trabalhos, tal. Existe algum trabalho voltado para isso? Quer dizer, a partir né, porque é uma pandemia, você tem um vírus circulando, né, no mundo, e se a gente tem, sei lá, eu tenho uma companheira, um trabalho que falava em 2024, nós conseguiríamos controlar essa pandemia, né? Então, eu gostaria que vocês nos falassem um pouquinho o que vocês pensam sobre isso. E aí, eu gostaria também da gente seguir a mesma ordem, a professora Márcia, depois a professora Lorena e a professora Cláudia. E super agradecer, gente. Só uma licencinha, como já está muito tarde, só para reforçar o seguinte, a Vera Paiva até falou sobre a saúde mental, eu acho que elas poderiam já ir fechando, né, para a gente concluir o evento, pode ser? Então, vocês já podem fazer o fecho com esses comentários. Tá. Então, tentando juntar tudo, Zezé, eu acho que qualquer pessoa que tentar fazer uma estimativa de quando a gente vai chegar a zero, é melhor não confiar, porque é que nem quando a gente estava em 2020, que você tinha um bando de gente querendo estimar o pico, tinha uns que estimavam a hora, o minuto e o segundo do pico, isso é bobagem, isso na verdade é uma distração que não ajuda, né? De certa forma até tira um pouco da confiança nos cientistas, não é por aí. Agora, veja, há várias coisas que poderiam ajudar para você ter uma vigilância mais forte, para você poder reagir mais rápido, para você ter infraestrutura colocada para poder dar resposta. A nossa atenção primária continua capenga, coitada, está funcionando, mas sabe Deus como, entendeu? Então, assim, tem outras coisas que a gente precisa fazer, ao invés de tentar ficar pensando quando a gente vai chegar a zero. Até porque a grande verdade é o seguinte, nenhum país vai sair disso enquanto todos não saírem, entendeu? E aí você tem outra variante surgindo e por aí vai. Então, eu não estou querendo dizer que isso vai ser que nem a gripe, talvez seja, talvez a gente tenha que tomar vacina todo ano, mas há coisas que podiam ser feitas para a gente ter melhor capacidade de resposta e mais rápida. A gente não está fazendo nenhuma coisa nem outra, nem melhor nem mais rápida, né? E só rapidinho, uma coisa que a Sandra falou, eu concordo, Sandra, essa coisa pós-pandemia, a gente não pode nem falar em pós, a gente está no meio dela ainda, né? Eu acho que a normalização da morte, mas a normalização da desgraça em geral, é um problema seríssimo, e aconteceu, né? A gente deixa de falar sobre isso, deixa de discutir isso para falar da guerra na Ucrânia, para falar de não sei o que, todos são importantes, mas a gente tem que falar mais sobre isso. Infelizmente, até hoje, a gente não tem algo massivo em termos de campanha. Por exemplo, lá no intervalo do Jornal Nacional, você tem um negócio massivo explicando o que é, como é que a gente está, por que você tem que usar máscara, importância para as crianças, a criança pode morrer sim, a Covid longa. Não tem. E veja, não vai ser o governo federal que vai pagar. Né? Todo mundo aqui deve se lembrar dos bons tempos das campanhas na TV. A gente sabe como fazer, mas não tem. Se o governo federal não vai fazer, entendeu? Não pode deixar também só na mão do consórcio dos veículos de imprensa. Não, entendeu? Até isso já está um pouco enchendo o saco. Faz outra coisa que seja mais construtiva. A gente precisa de uma campanha, sim, com informação correta, massiva, porque a desinformação ela é massiva e ela entra pelos ouvidos, e a gente não está fazendo nada em retorno. E vai ter que ser grupos, associações, entendeu?
sim, com a colaboração da imprensa, porque também não dá para pagar o preço de comercial na hora do Jornal Nacional, que é caro pra caramba, entendeu? Então tem que ter alguma união nisso. E aí, se esses pouquinhos forem sendo feitos, a gente vai começar a ter menos números. Eventualmente, aí você pode começar a discutir sobre a estratégia de saída, né? Que é uma coisa comum que a gente fala em saúde pública. A gente não tem nem estratégia de manejo, quanto mais estratégia de saída, entendeu? Então, vou parar por aqui. Mais uma vez, parabéns a vocês. Eu adoro o nome do grupo, Colisão pela Vida, porque a gente precisa dar valor à vida, né? Que não está sendo valorizada. Parabéns por todo o esforço e, mais uma vez, muito obrigada por me dar a chance de fazer parte dessa conversa. Então, eu vou um pouco complementar o que está dizendo alguma das falas da Márcia e procurando também responder alguns questionamentos. Eu estou muito preocupada e tenho insistido muito em nós refletir um pouco sobre governantes, gestores, utilizar dados e afirmar riscos diminuindo. A gente está em um momento muito preocupante e estamos em um momento, eu acho que até para crianças e adolescentes que viram esses gestores desvalorizar os riscos e mentir sobre os riscos envolvidos, e eles carregar com as sequelas e carregar com as consequências de ter um professor que faleceu, ter uma avó que faleceu. Então, essa desconfiança na sociedade, nas instituições, nas lideranças e nos funcionários públicos, porque, ao fim e ao cabo, as pessoas que estão nesses comitês ou que estão assumindo uma função como secretário, estão em um cargo público. Então, precisamos valorizar as instituições públicas e ter uma responsabilidade e cobrar uma responsabilidade do poder público, porque isso é fundamental para a democracia. E estamos em um momento onde essa desvalorização da vida, ela está correlacionada altamente com uma correção das instituições e acreditar na democracia e no processo democrático, que é de deliberação, de prestação de contas, de transparência da informação, de oferecer dados. Então, acho que é uma questão que a coalizão tem, eu quero louvar e parabenizar a coalizão, é por querer fazer essas falas, querer fazer esse diálogo, porque nós precisamos de fortalecer esse diálogo com os gestores, porque isso vai ajudar a sociedade a confiar melhor no momento que a gente vive. Se nós não temos essa troca de dados, de transparência, de conseguir dialogar sobre o momento atual, isso está contribuindo para o problema de desvalorizar a vida. Então, a gente tem que abraçar este momento, juntar forças, porque somos poucos, mas acho importante a gente cobrar isso e lembrar que tem uma importância, pensando nas crianças, pensando nos jovens, pensando em muitos grupos que precisam ter uma esperança neste momento e que elas só vêm reconhecendo os problemas e dialogando sobre eles. E a última coisa, só para cerrar, é a questão eu um pouco na USP, a gente tem estado discutindo muito na comissão de Covid sobre a questão, uma questão que eu acho importante. A gente tem passado muito tempo discutindo e valorizando a flexibilização, como se as pessoas precisam de tirar a máscara, as pessoas precisam de se aglomerar. Eu acho que isso é uma afirmação falsa, uma discussão no sentido falso. O que as pessoas querem é segurança, emprego, comida, saneamento, tem direitos fundamentais que as pessoas gostariam de recuperar, e tem a saúde mental, a saúde física, todas essas questões precisam ser valorizadas, mas muito do tempo a gente tem estado vendo que durante a pandemia tem uma sede por flexibilizar, para mostrar que tudo voltou para o normal,
porque faz muito mais fácil a gente criar essa fumaça de ter que discutir os problemas mais grandes. Então, acho que a gente não precisa aceitar discutir, flexibilizar isto ou outro, precisamos cobrar as lacunas, as áreas grandes que a gente não está conseguindo desenvolver respostas e teríamos que ter. E por isso que eu acho que a gente tem que ir pontualmente, começar a discutir em cada área todo esse trabalho rico que a Cláudia mostrou, de pensarmos nesses problemas e dialogar com os gestores e com a sociedade sobre esses problemas. Certamente nós não nos dimos bem se estamos nesta situação. Então, certamente a gente precisa, não é só tirar as máscaras que nos vai ajudar neste momento. Mas parabéns e obrigada à coalizão por o trabalho. Obrigada, Lorena. Cláudia? Bom, né, da minha parte, totalmente de acordo com o que as colegas trazem. Na verdade, o que está acontecendo é que estamos vivendo a barbárie, né, e estamos tendo que enfrentar a barbárie. E aí, como que a gente enfrenta a barbárie? É muito difícil, parece que é nadar contra a maré mesmo. Então, assim, somos poucos, mas existimos, e temos que aumentar a quantidade de pessoas que estão informadas, que estão produzindo ação, produzindo informação, produzindo ciência, compreendendo ciência, e engajando as pessoas, né, para estar produzindo esse debate, o que a coalizão está fazendo, e outros espaços que a gente está fazendo também, de estar pressionando, né, só o povo salva o povo, não tem, né, no momento que a gente está, né, com todas as contradições, ainda mais nesse ano eleitoral, né, as medidas totalmente voltadas, né, mesmo quando se coloca um benefício, né, em torno todas as medidas de liberação, não liberação, vamos deixar as pessoas serem livres, é tudo muito eleitoreiro, né, então como que a gente não tem nada muito desenhado a partir dos reais riscos, né, dos reais problemas que a gente está enfrentando, né, da ameaça real da pandemia, que não se coloca como final em 2023, 2024, 2025, né, parece que é mais uma doença cíclica, né, que a gente vai ter que estar lidando com ela, o desenho que parece que ela mostra, e aí sem testagem, né, sem vacina, né, e sem tratamentos, a gente não sabe o que nos espera em relação às variantes. Então, pensar que a gente vai, concordo plenamente com as colegas, né, que a gente vai se livrar da Covid, eu acho um pouco provável, né, então, mas como que a gente vai lidar com isso e evitar, né, que tantas pessoas, né, morram, percam a vida e vivam numa situação tão difícil, né? O que coloca a questão da saúde mental mais em evidência hoje, na população mais vulnerável, principalmente, é a questão de ter acesso ao alimento, de ter condição de viver, né, isso que mais preocupa e tira o sono das pessoas, né? Se bem que não é a única coisa que tira o sono das pessoas, né, na classe média a gente vê isso acontecendo também, mas é a principal preocupação, você não ter dinheiro para a sua sobrevivência, mesmo as ocupações que fazem parte, por exemplo, do estudo, teve um relato essa semana de que nas ocupações, antes se tinha, os moradores das ocupações preferiam as cozinhas individuais, porque para ter maior privacidade, conseguir manejar melhor o seu alimento. Hoje eles não querem a cozinha individual, eles querem a cozinha coletiva, porque se eles tiverem a cozinha individual, eles não vão garantir o alimento. Então, isso mexe com toda a questão da configuração. A respeito da idade, acho que foi a Vera, né, que trouxe, a gente ainda está fazendo os cruzamentos dos dados, mas já te informo que a maioria da população que respondeu, ela tem média de 40 anos. Então, a gente não está fazendo um recorte específico para a juventude e adolescência, mas nos cruzamentos pode dar alguma medida nesse sentido, mas esse não era um recorte do estudo, né, foi na população em geral. Mas eu acho que o único jeito da gente, voltando só para fechar também, eu acho que esse tipo de espaço e outros que a gente constrói, tem que ser espaços de informação, de articulação, de fortalecimento da população, do povo, para fazer o enfrentamento junto ao poder público, que é muito esperar, né, a gente sair dessa só pela... Eu acho que a tecla que a gente vai apertar, com certeza, em novembro, vai interferir, mas temos que estar junto, porque isso não é para só daqui 4 anos, né, isso é a nossa vida, que é dessa forma. Então, muito obrigada por estarmos aqui, vamos juntos. Obrigada, pessoas.
Beto, quer encerrar? Queria só fazer um fecho, agradecer todos que estão aqui, os do YouTube, as várias pessoas também da colisão que não puderam estar aqui hoje. Essa gravação a gente vai tentar realmente replicá-la, né? Foi de altíssima qualidade. O pessoal está mandando pelo WhatsApp, está no chat até privado. A gente acaba com fecho de ouro, só registrando aqui o nosso protesto contra a Prefeitura de São Paulo, que por 5 ou 6 vezes já pedimos uma audiência com o prefeito. A última vez foi num ato memorial pelas vítimas, que foi realizado no dia 24 de março, em frente à Prefeitura de São Paulo. Aí a Prefeitura pega e nos remete para a Secretaria da Saúde, né? Porque a Prefeitura não entendeu que nós vemos o enfrentamento de forma integrada, multissecretarial, multissetorial. Não, eles mandaram a gente para a Secretaria da Saúde. Aí a Secretaria da Saúde, uma das nossas medidas urgentes que a gente propôs é a questão da moradia e tal. Aí eles falaram, isso é com a Secretaria da Habitação. Eu falei, sim, por isso que a gente quer falar com o prefeito tem que coordenar, tem que integrar essas ações, né? Porque a pandemia tem a ver com educação, habitação, com assistência social, com transporte. Por isso que a gente pede que a audiência seja com esses secretários também. Mas a Prefeitura de São Paulo se faz desentendida, não nos recebe, uma postura autoritária, né, contra a Constituição brasileira, que um dos seus princípios maiores é a participação, né? A gente tem propostas super legais, nos oferecemos, inclusive, para buscar apoio com entidades, com associações, com fundações, nada. Não somos recebidos, então, um protesto aqui contra o prefeito de São Paulo, que se recusa a receber a sociedade, a Coalizão pela Vida e as entidades da coalizão. Temos entidades aqui que têm 20, 30, 40, 50, 60 anos de existência, que não são recebidas. Nos receberam a Covisa, e as nossas 11 medidas foram respondidas com respostas pífias. Propusemos, inclusive, um grupo de trabalho sobre desigualdade, para estudar, junto com a Prefeitura e com os pesquisadores, como a gente pode, em todas as desigualdades que foram aprofundadas, como a gente pode ter uma ação contracíclica. Não, simplesmente eles responderam que eles já fazem algumas ações com LGBT e pronto. Uma coisa assim, genérica. Então, assim, um protesto contra as respostas da Prefeitura de São Paulo, que são pífias, estão em desacordo com o espírito da Constituição do Brasil. Então, viva a Coalizão pela Vida, viva as nossas pesquisadoras, viva a ciência e viva o povo brasileiro. Muito obrigado, gente. Obrigada, até uma próxima, gente. hein? Valeu, pessoal. Valeu. E a gente vai resistir, hein? Vamos perseverar. Com certeza. Mas não vamos desistir do povo brasileiro. Tá? Com a ajuda dos cientistas, dos movimentos sociais, dos intelectuais, né? De todos os setores democráticos brasileiros, a gente vai defender a saúde do povo, principalmente do povo que não tem acesso à saúde privada, né? Dos negros, dos indígenas, daqueles que moram em cortiços e tudo. E sempre, como eu falo, eu sou muito inspirado pela minha mãe, que foi cobradora de ônibus, tá? E podia estar, se ela fosse trabalhadora hoje, que ela é aposentada, podia estar morta, porque o que a gente perdeu de cobrador e de motorista não foi brincadeira, não. E agora a prefeitura liberou as máscaras também no táxi e nos aplicativos. Um protesto contra a prefeitura e um viva a ciência e um viva ao povo brasileiro. Muito obrigado, hein? Viva a vida! Viva a vida! Boa noite. Ela é bonita, hein? Boa noite.